Eu entrei na polícia com 17 anos. Louco. Assim que eu terminei o ensino médio, hoje é ensino médio. Antigamente era segundo grau, né? Isso. Então, eu lá naquela fase de ginásio ainda. Quando eu falava Marumbi, quando eu estava na Academia do Guatupê, em Curitiba, ninguém sabia onde era Marumbi. E achavam que era Marumbi ali próximo ao Pico Marumbi. Achavam que eu era daquela região de Antonina, Morretes. E não, Marumbi é próximo a Apucarana, do lado de Jandaiá do Sul, uma terra muito querida, onde eu nasci. E tenho parentes e amigos lá até hoje. Então, na época de ginásio, a gente via na televisão aquelas propagandas do Exército, né? Chamando para carreira, marinha, aeronáutica. Voando e pulando, E aí, saltando. o olho tudo de brilhava, louco. dava aquele frio na barriga, vontade, ficava com o sonho, né? Aquela imaginação, mas não tinha noção do que era nem como chegar até lá. E o tempo foi passando, eu fui conversando com um e com outro. A informação naquele tempo ou era pela televisão ou no correio, nos correios, né? Ficavam fixados na parede dos correios os cartazes de anúncios de curso, de concursos. Hoje, qualquer jovem de qualquer idade tem um mundo nas suas mãos. Verdade. Mas aí eu vendo aquelas carreiras, aí tinha policiais militares em Marumbi, o Douglas, na época o Douglas foi soldado, né? E ele era bem novo, era soldado, e eu já o conhecia. E ele passou no concurso para oficial, e ficou famoso em Marumbi, né? Nossa, o Douglas passou no concurso. E eu estava no segundo grau, lá em Jandaiá do Sul, no Colégio Estadual de Jandaiá do Sul, foi onde eu estudei os 3 anos. E aí ele ficou famoso em Marumbi e eu fui querer entender o que era isso. E um dia, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, à época, ele veio de férias para Marumbi no meio do ano. E aí eu fui perguntar para ele como é que funciona, o que é isso, o que você fez, onde você estudou, como é que funciona. Mas outro mundo. Daí ele me contou o que ele fez, onde ele estudou. Eu sou muito simples, né? Então ele conseguiu, daria também para eu conseguir. Mas eu vi muita dificuldade nisso. Ele me explicou, fiz isso. O que você estudou? Estudei isso. Já era concurso ou era uma prova? Já era concurso pela Universidade Federal do Paraná. E aí o Douglas me disse, eu estudei isso e comprei livros na Editora Abril para estudar, nas bancas. Falei, me empresta. Ele me emprestou os livros de matemática, português, geografia, história. Que era na época. E eu estudei pelos mesmos livros que ele, durante as tardes do terceiro ano, daí quando eu fazia o terceiro ano de manhã, Jandaiá do Sul, educação geral à época, né? E à tarde eu ficava a tarde inteira em casa estudando e à noite eu fazia contabilidade na escola de Marumbi, que era do lado da minha casa. Eu pulava o muro e ia fazer contabilidade à noite em Marumbi. E aí eu estudava na sala de aula até próximo à hora do recreio. Aí dava o recreio chamava de volta para a sala. Eu ia para a biblioteca estudar História Geral. Porque naquela época tinha um detalhe na prova do vestibular da Federal. Existia uma prova discursiva, que era de história. Então as outras todas eram de múltipla escolha, mas era somatória, mas tinha uma prova discursiva com 10 questões sobre história. E era um dia só de prova. Mas a época era algo que eu imaginava, não diria que eu achava impossível, mas eu achava muito difícil. Mas fiz a minha parte. E naquela época as provas física, saúde e psicotécnico eram antes. Então eu fui a Curitiba, fiz todas as provas, passei em todas. E aí só o vestibular que eu fiz ali por meio do mês de outubro ou novembro. E aí em dezembro saiu o resultado. E detalhe que eu fiquei sabendo do resultado por uma pessoa que trabalhava na farmácia que viu o jornal Gazeta do Povo. Nossa. Não tinha internet naquela época, né? E Marumbi, né, cara? Marumbi é uma cidade... A notícia se espalhou. Tinha 3, 4 mil habitantes na época, né? Hoje aumentou um pouquinho, quase 5 anos. A notícia se espalhou. Nossa. E daí ela recebeu o jornal, Gazeta do Povo, viu meu nome lá. Extra, Marcos Tornado. Aí ela pegou e avisou minha irmã, que avisou meu pai. Nesse dia, era dezembro, eu tava na piscina de Marumbi, né? Tava lá jogando ping-pong com os amigos, eu era de menor, de 17 anos ainda, né? Aí eu vi minha irmã e meu pai entrando no clube, né? Nunca foram lá. Que negócio estranho demais, né? Eu fui ao encontro deles e me falaram aquilo, né? Então foi uma emoção grande, uma alegria muito grande. Gostaram demais da conta. Aí que o meu pai foi entender o que o filho dele foi a Curitiba 1, 2, 3 vezes, né? O que era aquilo, que daí... Aí ele qual foi a conta dele? O meu filho passou no concurso, que ele, na conta do meu pai, né? Ele já é superior aos policiais de Marumbi. Então, entender isso. Então, para ele, aquilo foi algo grandioso, né, na cabeça do meu pai. Porque quando você passa no concurso para oficial e você ingressa cadete no primeiro ano, você já ingressa no meio da pirâmide, né? Porque tem soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente e o cadete do primeiro ano, o cadete do segundo e do terceiro. Depois se forma aspirante, vem trabalhar como aspirante.
Aí sai segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e o último é coronel. E aí